Senadores discutem um critério único para que diplomas estrangeiros sejam aceitos no Brasil. A proposta, feita por especialistas durante a audiência pública na Comissão de Educação, também pode beneficiar milhares de brasileiros que estudam fora do país. A audiência pública debateu a possibilidade de estender às universidades privadas o reconhecimento de diplomas estrangeiros, hoje nas mãos das instituições federais. A expectativa é que essa medida agilize o sistema, que está sobrecarregado e não consegue atender ao grande número de pedidos. Como é que pode uma universidade ficar 4 anos com um processo lá? E não é um não. É um monte de processos, um desrespeito com os nossos alunos. Nunca vi um processo de 2005, minha gente, até agora, sem nenhuma análise. Além da demora na análise dos pedidos de revalidação, outro problema levantado pelos convidados foi a cobrança de taxas. De um lado, estudantes reclamaram dos altos valores. Já as instituições de ensino afirmam que não é possível assumir a análise dos processos sem essa cobrança. Existem universidades que estão passando dos limites e faz dessa taxa uma forma de excluir as pessoas que querem dar entrada no processo de revalidação. Nós temos instituições aqui que cobram R$ 1.280 para um processo de revalidação. Outras 800, outras nem cobram. Temos também instituição que não cobram. A universidade pública cobra uma taxa por esse tipo de serviço exatamente por não se tratar de uma atividade educacional, mas administrativa. O mesmo princípio deve ser aplicado às universidades e centros universitários privados, que vão contribuir para desafogar a burocracia estatal, mas não podem executar um serviço administrativo não educacional sem a remuneração adequada, tendo em vista os custos decorrentes que não podem ser suportados pelas mensalidades escolares. Algum custo evidente que existe, mas só se colocássemos aí lá valores máximos pelo Conselho, pelo governo federal, colocasse valores máximos, pudesse ser cobrados, seria uma alternativa. Os participantes defendem também que os critérios de convalidação dos diplomas sejam unificados em todo o Brasil. Tendo em vista as políticas de integração regional, no âmbito da América Latina, no âmbito das relações Brasil-África, no âmbito das relações dos países que compõem, por exemplo, o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, a tendência dessa integração é de se ampliar a demanda de validação de diplomas. É preciso que a gente, nas diversas profissões que estão colocadas aí na nossa política de educação, a gente crie instrumentos e critérios nacionais para esse processo de validação. É preciso que se estabeleçam critérios comuns a todas essas instituições, tanto públicas quanto privadas, critérios nacionais, para que ambas as instituições, tanto públicas quanto privadas, façam essa convalidação. O senador Cristóvão Buarque deu uma outra sugestão para a revalidação dos diplomas estrangeiros. É um cadastro das faculdades que merecem a credibilidade, e aí o aluno que for para uma que estiver fora do cadastro vai ter que arcar com as consequências. Vai ter que saber que fez um curso irregular. E a outra fazer um exame de proficiência da profissão. Mas não deixar nas mãos das universidades o direito de postergar, de recusar sem explicações, e a pressão que a gente vê dos órgãos de representação de classe tentando restringir o número de profissionais. Na Câmara dos Deputados está pronta para ser votada a proposta de emenda à Constituição que isenta de impostos a produção de CDs e DVDs de artistas nacionais. O texto foi aprovado numa comissão especial que trata do assunto. A maioria dos deputados votou pela aprovação, mas a bancada do Amazonas rejeita a ideia que pretende derrubar em plenário. A pirataria é um dos maiores vilões da indústria fonográfica brasileira. Segundo representantes do setor, o Brasil está entre os 10 países que mais comercializam cópias piratas. Para tentar combater a pirataria e estimular a produção de CDs e DVDs de artistas nacionais, alguns deputados propuseram uma mudança na Constituição para isentar o setor de impostos. Os artistas comemoraram a proposta. Para você escrever um livro, precisa do escritor, e da pessoa e da impressão, no máximo uma gráfica e do artista gráfico. Para você gravar um disco, você precisa de músicos, centenas de músicos. Você precisa pagar os compositores, você precisa de técnicos, você precisa
de dezenas de divulgadores espalhados pelo Brasil afora, de rádio, de TV, de assessoria de imprensa. Você precisa de artistas gráficos que vão fazer a capa, vão fazer o encarte. Enfim, é uma estrutura muito grande e é um contrassenso você cobrar mais impostos do mercado fonográfico e menos impostos para o mercado do livro. Então nós queremos a mesma carga de impostos. A proposta não obriga as empresas a reduzirem o preço do produto final, mas o deputado Otávio Leite, um dos autores da proposta, acredita que o consumidor vai pagar mais barato porque os músicos vão pressionar as gravadoras a reduzirem o valor dos CDs e DVDs. Que a música brasileira tenha benefícios, o preço praticado pelos CDs e DVDs possam realmente cair, para que seja mais consumida a música, porque nós estamos falando não é de um produto qualquer, estamos falando de algo que é um patrimônio do país, que é a cultura nacional. A bancada do Amazonas foi contra a proposta, por entender que a Zona Franca de Manaus perderia empregos. O relator alterou o texto para garantir a isenção tributária somente para empresas que se firmarem em Manaus. Ainda assim, os deputados do Amazonas vão continuar tentando derrubar a proposta no plenário. O que é que a proposta diz? Você dá imunidade tributária para CD e DVD. Hoje nós pagamos em Manaus algo em torno de 4% de imposto, ou seja, um CD e um DVD que custam R$20, eles passam a custar R$19,20. Isso não vai combater pirataria, isso não fará com que o cidadão comum pague R$19,20 ao invés de pagar R$3 no pirata. Ele vai continuar comprando pirata. Essa é a nossa preocupação, porque ela não resolve o problema. Daqui a pouco, espaço aberto para as produções especiais das TVs legislativas. É a Janela Cultural. Você conhece os sertões brasileiros? A reportagem especial da TV Assembleia de Minas Gerais vai mostrar. É só um instante.